estudante do Meu Brasil, a hora do Enem está chegando no clima da nova estação. A partir de quarta-feira, a gente se despede do inverno e dá as boas-vindas à primavera. Vamos a notícias do Enem. INEP anuncia as provas em 9 e 16 de janeiro para os novos inscritos. As inscrições começaram no dia 14 e vão até o dia 26 de setembro por meio do site do Instituto do INEP. Segundo o INEP, a gratuidade será assegurada aos alunos ausentes do último Enem. Os novos candidatos farão a prova juntamente com as pessoas privadas de liberdade, o chamado Enem PPL. Então, vamos estudar mais, porque para o resto todo faltam apenas 9 semanas para as provas do Enem. Então, fiquem ligados nos destaques dessa segunda-feira. A entrevista de hoje é com o Michel Saturnino. Ele é professor e diretor-geral do ensino médio da Escola Técnica da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E assim, a teleaula do dia é de filosofia. Vamos saber um pouco mais sobre filosofia grega e africana com Lande Vieira. E vamos abrir o Janela do Enem para Yasmin Zandonati, aqui do Rio de Janeiro. Então, olha, vamos curtir, galera, vamos embora, porque agora está começando a sua hora, a hora do Enem. E nas dicas de hoje, vamos falar de geografia. 5 melhores dicas para a prova na hora do Enem. E para isso, meu convidado é o professor de geografia Michel Saturnino, que também é diretor da faculdade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tudo bem, Michel? Bem-vindo aqui na hora do Enem. Muito obrigado, Tatiana. Bom dia a todos e todas. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande estar nesse ano do Jubileu de Prata da TV Escola. E vamos que vamos. Com certeza, vamos que vamos, porque a gente tem muitas dicas aí para ajudar a tantos estudantes do Brasil que estão nos assistindo. Michel, para começar, queria a primeira dica aí muito importante de geografia. Isso. A primeira dica muito importante trata da leitura de mapas temáticos, físicos e políticos. A representação cartográfica, ela se faz presente não só nas provas de ciências humanas, mas podem também aparecer nas demais provas das demais áreas do conhecimento dispostas ali no Enem. Então, essa lógica de conhecer o espaço em que nós habitamos sempre foi um mote para representar. Então, as projeções cartográficas, elas são fundamentais na hora que o estudante for entender como é que se representa os fenômenos naturais, físicos, econômicos e políticos que acontecem no planeta. A segunda dica para quem está nos assistindo. Uma dica muito importante, Tatiana, a Folha de São Paulo, por exemplo, no mês passado, no início desse mês, ela tratou da matéria das queimadas no Cerrado, que são as piores desde 2012. Né? Ou seja, atingir os elevados mais altos dessa década. E essa dica é importante porque aí nós temos o caso brasileiro, que são os biomas continentais, né? Da Amazônia no norte, o da Mata Atlântica, o da Caatinga, o Cerrado, o próprio bioma do Pantanal e o bioma do Pampa. Então veja, Tatiana, tem aquele ditado que diz que os melhores perfumes estão nos menores frascos, né? Então o bioma do Pantanal, eu faço destaque para que o estudante possa ter uma atenção sobre ele, que apesar dele ter aproximadamente 2% do território brasileiro, ele aí tem uma das características mais importantes e única no mundo, que são as planícies de inundação. E nessas planícies você tem todo o conjunto de diversidade da fauna, que nos momentos de inundação procuram outros espaços para se refugiar. Então a manutenção desse bioma é fundamental para a gente assegurar uma qualidade ambiental adequada ao país. E o que a gente está vivenciando são momentos difíceis para esse bioma. Então o fera tem que ficar muito atento na hora de fazer o Enem, que isso aí pode aparecer e ele não ser pego desprevenido. E é um assunto de suma importância que com certeza deve cair alguma questão relacionada a isso, porque, né, foi muito noticiado. Vamos para a nossa terceira dica. Olha, a terceira dica eu vou ainda, né, tratando dessa questão ambiental, porque ela é a geografia pura na vida de todos nós. Então veja, nós temos um país repleto de rios, de lagos, mares, que tem águas superficiais, águas subterrâneas, muito diversificadas, né? A região aí que você está, né, é uma região bastante rica, né? Tem o aquífero Guarani, por exemplo. Então, eu vou chamar a atenção para a seca do Rio Paraná, que é algo que a gente ficar muito atento,
pois o Rio Paraná ele tem cerca de 5 mil quilômetros, né, desde a sua nascente no Brasil, vai até ali Foz, né, a Foz do Rio Prata, e ele está passando por um período de seca. Então, é muito importante o candidato ficar atento sobre o que está acontecendo para uma pior seca dos últimos 90 anos. E olha que há 90 anos atrás, a população que dependia, a economia que dependia do Rio Paraná, ela era bem inferior à que é hoje. Então, os impactos são, do ponto de vista ambientais, seríssimos, do ponto de vista social e econômico, a exemplo da questão energética, porque ali no Rio Paraná tem a famosa e imensa usina hidrelétrica de Itaipu. Então, acho que essa dica é crucial para que o aluno fique muito atento na hora de fazer o Enem. Já estou curiosa para saber a quarta dica. A quarta dica, ela é uma dica bem peculiar. Por quê? Porque se a gente está passando por um momento de dificuldade, de crise energética, sempre vai aparecer as possibilidades de alternativas, né? E somado a isso, alternativas a aquelas fontes de recursos energéticos tradicionais, como, por exemplo, combustíveis fósseis. Então, nós tivemos aí noticiado na imprensa que o governo brasileiro ele avançou na privatização, criou um estatal chamado Eletronuclear para cuidar da eletronuclear de Itaipu, chamada Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. Então, repare bem que a energia nuclear, ela muitas vezes é pouco discutida porque nós não temos aqui no país, mas ela é uma energia alternativa, certo? Ela surgiu ali no meados do século passado, ali nos anos de 1940, e após a Segunda Guerra Mundial ela foi extremamente difundida em diversos países que passaram a utilizar o urânio 235 e, bem, o que parecia ser uma fonte interessante, né, de uma fonte de energia ampla, de baixo custo, ambientalmente segura, isso aí não se confirmou e basicamente a gente teve problemas de resíduos radioativos e o custo muito alto para poder manter as medidas de segurança, né? Vale salientar aí que virou série da Netflix, o estudante pode assistir a série da Chernobyl, lá nos anos 80, um acidente de escala, né, intercontinental que gerou impactos na vida de todo mundo. Então, para poder a gente, né, fechar essa dica, o urânio que ele é consumido nos reatores, ele produz uma série de rejeitos radioativos, né? E esse sistema seguro para poder armazenar esse rejeito por longo período de tempo ainda nós não temos, ainda não tem disponibilidade disso. Então, esses rejeitos de urânio que ficam nessas usinas, eles são mantidos em depósito temporário e aí, evidentemente, podendo gerar um risco e um impacto ambiental, né, extremamente elevado. Gente, questão importantíssima falando de energia. Vamos para a última dica de geografia. Bem, a última dica de geografia, eu vou falar sobre, né, um tema que está extremamente relacionado aí no nosso cotidiano recente, que são os 20 anos do atentado do World Trade Center em Nova York. Evidentemente que parece ser muito óbvio que o estudante precisa ter atenção a isso, mas o tema da guerra ao terror, ali inaugurado no final dos anos 90, início dos anos 2000, nos parece que é uma evidência que pode ser muito abordado pelas ciências humanas e suas tecnologias. Então, eu acho que a dica para sair um pouco dessa geografia mais ambiental física seria que o estudante, ele, né, buscasse informações. A gente tem hoje diversos meios de séries, de filmes, documentários, livros, que podem dar subsídios importantes para ele ter um conhecimento do que de fato aconteceu e as consequências disso para a geopolítica mundial. Com certeza, professor. Quero te agradecer demais pelas dicas que você deu aqui na Hora do Enem. Eu te espero para uma próxima oportunidade, pode ser? Com certeza. Estamos aí à disposição. Para mim é uma grande honra, uma alegria enorme, né? Sou fruto de uma educação toda pública, financiada pelo povo brasileiro, e para mim é um momento de poder retribuir tudo isso. Fico muito feliz de estar com vocês e desejo, né, muito sucesso à Hora do Enem e a todos os programas da TV Escola.
Michel, professor, muito obrigada pela participação, né? Por tanto carinho conosco, por dar essas dicas para tantos estudantes que estão no Brasil acompanhando aqui a Hora do Enem. Te espero em breve para dar mais dicas, pode ser? Com certeza, estamos aí na área, né? E você está convidado aqui para vir para o nosso Pernambuco, toda a sua equipe, para conhecer a nossa geografia. Vou amar, Michel. Obrigada pelo convite, te espero em breve. Gente, Michel Saturnino participando aqui da Hora do Enem, dando várias dicas de geografia. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje de filosofia grega e africana. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Acorda, menino! O Faz Você tá no ar! E como eu não faço nada, eu preciso de ajuda. Eu conto com a participação especial dele, o Landuende José! Que Landuende José o quê? Respeita a minha história. Ô, desocupado, arruma um livro de filosofia e vai fazer umas questões. Você não entendeu a proposta do programa. Faz você. Faz você. Não, faz você. Faz você. Não, você. Faz você. Você, faz você. Faz você e aproveita e roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala sobre filosofia africana, um pensamento secular que desperta cada vez mais interesse de pesquisadores brasileiros. Quem explica melhor é o professor da Universidade Federal da Bahia, Eduardo Oliveira, já. Mas antes, sempre tem esse mais antes estratégico, né? Para focar nas questões do Enem, eu chamo a professora Ana Beatriz Gomes, por gentileza. Oi, Lande. Quanto tempo, professora? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Professora, hoje a gente fala de Grécia Antiga, mas especificamente que período? A gente vai falar do período da Grécia Antiga, dos pré-socráticos e também da filosofia aristotélica. E vem cá, o que a gente precisa saber sobre esse período? Olha, é muito importante a gente entender que esse período é o princípio do processo filosófico. A gente sai do período mitológico e Aristóteles, ele é o finalzinho do período da filosofia antiga, extremamente importante. Ele é discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Então existe um processo de conhecimento muito importante que a gente vai ver aí. E por que isso é importante hoje em dia, professor? No caso do Aristóteles, ele é muito relevante porque ele tem uma obra extremamente importante que é a Ética a Nicômaco. Essa obra, que fala da busca pela felicidade, trata de duas questões muito importantes que é a ética e a política, que fazem parte das ciências práticas de Aristóteles. E hoje em dia, a nossa visão sobre ética, a nossa visão sobre política é uma visão extremamente influenciada pela visão aristotélica. Vem cá, mudou muito, professora? Não mudou muito não. A gente tem os filósofos modernos, eles bebem muito nas águas de Aristóteles, até porque a visão de ética, a visão de política de Aristóteles norteia a nossa visão de cidadania e de sociedade hoje em dia. Aristóteles já deixava claro lá, 500, 600 a.C., que para você ter um cidadão justo, você precisa ter uma sociedade justa, né? O que é esse cidadão justo? É o cidadão que segue o sumo bem, o máximo bem do indivíduo. E você só vai ter um ser humano justo a partir do momento que você tem uma cidade justa, que é a política, sumo bem da polis. Quer dizer, o melhor para a sociedade, consequentemente, melhor para o indivíduo nessa sociedade. Show de bola. Bora ver uma questão? Sim. Sobre esse assunto. Bota aí na tela.
Questão 88 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Por gentileza, professora. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdade constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas num Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas com maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos, o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Caramba, é um texto complicado, né, professora? Não é fácil de entender. Mas ele é meio autoexplicativo, porque assim, a Ética Nicômaco, ela é uma obra que, apesar dela ter muito tempo de vida, ela é de fácil entendimento. Uma coisa que pode confundir muito o aluno é o termo ciência, porque quando a gente pensa em ciência, a gente pensa em ciência empírica, né? Que é aquela ciência no laboratório, né? A ciência que explica o mundo hoje em dia. E nessa época não era bem essa visão. É claro que o Aristóteles é um dos precursores da ciência, como a gente conhece, mas aqui ele está se referindo a 3 tipos de ciência, que é a ciência prática, a ciência teorética e a ciência produtiva. A mais importante dela é a prática. A ciência teorética ou teórica, vai depender da interpretação, ela é uma ciência que vai apenas organizar o conhecimento. A gente está falando da física, da matemática, de conhecimentos que já estão ali. O ser humano ele se depara com aquilo e ele vai apenas organizar esse processo. Entendi. A ciência produtiva é uma ciência que o ser humano cria, mas a finalidade não é ela própria. Como assim a finalidade não é ela própria? A finalidade do médico não é ser médico, é buscar a saúde. A finalidade do advogado não é advogar, é buscar a justiça. Então é uma ciência que o homem está criando para facilitar uma outra coisa. A ciência prática, o fim dela é ela própria. E nela entra a ética e a política. A ética, na interpretação aristotélica, é sumo bem do homem e a política, sumo bem da polis. Então, a finalidade da ética é a própria ética. A finalidade da política é a própria política. Ou seja, é a sociedade e é o indivíduo, o ser humano. Show. Bora pro comando? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe a. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Na primeira parte, na A gente não pode utilizar essa porque, em momento nenhum, o sumo bem ele está ligado a uma visão individual das pessoas na sociedade buscarem as suas coisas. Na verdade, você só vai ter uma sociedade justa com um indivíduo justo. Então, é quase que um trabalho de coletividade. Seres humanos justos são consequências de uma sociedade justa. Seres humanos injustos são consequências de uma sociedade injusta e desigual. Na B, ele fala de fé e de deuses. E aí o Aristóteles não vai falar sobre isso. Né? O próprio surgimento da filosofia nesse período não é uma negação, mas é um questionamento para a explicação mitológica. O Aristóteles ele não está preocupado em falar dos deuses, ele está preocupado em buscar uma verdade dentro da realidade humana. Na C, a política é a ciência que precede todas as demais, é exatamente o que o texto vai dizer. Porque, na verdade, ele está mostrando que dentre todas as ciências, né, as produtivas, as teoréticas, teóricas, todas elas, a ciência prática é que está acima. E não há como você ter as outras se a ciência prática não estiver existindo. Na D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa. Essa visão sobre a educação é muito pós-Revolução Francesa, a gente está falando de antes de Cristo. E a E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. É também uma visão muito moderna, né? Uma visão mais dos contratualistas. Então, não tem relação com Aristóteles. Reforçando o gabarito, opção? Opção C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Partiu outra questão? Dá tempo? Dá.
Outra questão, tá na tela, questão 65 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. E aí, professora? A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, um aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Tem um pouco a ver com aquilo que você falou, não tem, professora? Sim, a gente está falando aqui dos pré-socráticos, que são considerados os primeiros filósofos, né? Também conhecidos como cosmológicos, filósofos da natureza, e eles ficaram muito tempo esquecidos na história da filosofia. O Aristóteles aborda eles no primeiro livro da Metafísica, mas depois, na modernidade, se falava muito pouco, até que o Hegel, de uma certa forma, traz de volta um estudo sobre os pré-socráticos e a sua importância no pensamento humano. Porque eles foram os primeiros pensadores que saíram daquela explicação puramente mitológica e partem para buscar uma explicação dentro da realidade humana. Então, eles vão utilizar como método a observação, e o objetivo deles era encontrar a arqué. O que era a arqué? A arqué seria uma matéria primeira que faria parte de todas as coisas que existem no mundo, no universo, no cosmos, e também faria parte do indivíduo e da origem dele. Como se você procurasse um princípio. A origem de tudo. A matéria, uma matéria que fosse inicial, como se fosse o Big Bang hoje da ciência para o nosso universo. Vamos lá para o comando da questão. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo. O que é interessante dessa questão é que ela é uma questão muito conteudista. Enquanto a anterior, a de Aristóteles, ela tinha uma parte de interpretação, porque já falava de ciências, essa é extremamente conteudista, porque ela pega um trecho da fala de Hegel, que é uma visão moderna sobre um filósofo antigo, e aí faz uma pergunta especificamente sobre a arqué daquele pré-socrático. Não é uma pergunta sobre os pré-socráticos, é uma pergunta sobre qual é a matéria primeira do Demócrito. Então, na primeira, ele vai falar número que fundamenta a criação dos deuses. Essa já é descartada porque está falando dos deuses e os pré-socráticos não buscavam nos deuses as respostas para os questionamentos deles. A B está falando do devir. O devir tem relação com o pré-socrático, mas não é o Demócrito, é o Heráclito. Então, isso pode confundir o aluno que tem uma visão superficial sobre os pré-socráticos. Da mesma forma como a C e a D. A C fala da água, que é a matéria primeira de Tales de Mileto, que é conhecido como o primeiro pré-socrático, e a única coisa que sobrou dos escritos dele foi tudo é água. A D fala da imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal e que tem a ver com a noção de essência de Parmênides. E a E vai falar do átomo, que é a matéria primeira do Demócrito. Quando a gente fala do Demócrito, a gente fala dessa questão do átomo, é muito interessante, porque esse período é mais ou menos 500, 600 a.C. E hoje em dia, a matéria-primeira para a ciência, né, para a física quântica, é o átomo. Por mais que a gente fale dos prótons, elétrons, os nêutrons, a gente fala muito do átomo. E essa palavrinha vai surgir lá com o Demócrito, com o pré-socrático, que não tinha nenhum tipo de tecnologia, mecanismos de investigação, ele tinha apenas a observação e o conhecimento lógico dele. Então, o que é interessante nos pré-socráticos é que, apesar de ter muito tempo historicamente, o conhecimento deles é atemporal. Porque a água é extremamente importante, sim, para a vida humana. O átomo, ele existe de fato, né? Isso é inquestionável. A questão da imobilidade das coisas, a gente lembra do DNA, né? Da essência humana. Se você mexer no DNA, você vai mudar o ser humano. E você também fala da questão do devir, que é o eterno retorno, a mudança constante das coisas, e que também a gente vai falar sobre isso quando a gente fala de evolução em Darwin. Reforçando, opção é átomo, que explica o surgimento dos entes. Professora, chega aqui. A gente viu dois tipos de questões, uma dentro da interpretação, como você disse, e outra bem conteudista. Então eu queria um conselho, professora. O aluno ele precisa conhecer os pré-socráticos. O aluno ele precisa conhecer pelo menos a matéria-primeira de cada pré-socrático. O aluno precisa conhecer a ética Nicômaco. É óbvio que ninguém vai pedir para ele ler
os fragmentos dos pré-socráticos ou chegar e abrir a Metafísica de Aristóteles com suas 400 páginas, né, e esquecer das outras matérias e tudo mais. Não é isso, mas precisa ter uma noção. Professora, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda, pela presença como sempre. Volte sempre. Nosso convidado é especialista no tema. Ele é filósofo, professor da Universidade Federal da Bahia e autor de vários livros sobre o tema. O nome dele, Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo. Beleza, Lange? Ei, mestre. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Vem cá, quais são os registros escritos mais antigos do pensamento africano que a gente tem notícia, professor? A gente tem alguns pensadores da tradição dita ocidental da filosofia que, na verdade, são africanos. Por exemplo, Orígenes, que é tido como grego, é africano. Santo Agostinho, né, do século IV, V, é africano. Plotino, o que começou quase a Idade Medieval, é africano. Ou seja, você tem um grupo realmente bastante significativo de filósofos que são de origem africana e que fizeram sucesso na África e na Europa, no mundo inteiro. Mas, assim, enquanto tradição de filosofia africana propriamente dita, que a gente entende de maneira mais, entre aspas, profissional, 1945, com um livro chamado A Filosofia Banto, de Placide Tempels, um belga missionário que viveu no Congo e escreveu esse livro que, de uma certa maneira, inaugura uma tradição escrita de filosofia africana estrito sensu. Bom, a África é um continente muito amplo e plural. Como tudo isso influencia no estudo do pensamento que a gente tem dali? Então, Lange, a gente tem 54 países africanos. Você tem mais de 3.000 línguas. Essas línguas são faladas em milhares de dialetos. Né, que são dialetos, que não são línguas, né? Então são multiplicidades imensas. E essa incrível diversidade cultural, econômica, política, veio para dentro da filosofia africana. Então não posso nem falar de filosofia africana, tenho que falar de filosofias africanas, porque é de uma pluralidade temática, de autores, de culturas, de etnias, de línguas, enfim, de histórias, assim, de uma diversidade absurda, talvez. Há quem diga da maior do planeta. Vem cá, a palavra filosofia é grega e surgiu num contexto muito específico europeu. Essa palavra é suficiente para descrever a filosofia africana? Tem dois raciocínios para fazer aqui. Há quem chame o conceito de pensamento, né? Pensamento africano ou como pensamento indígena, porque abarcaria mais do que um selo profissional que foi carimbado pelo Ocidente. Isso é uma reflexão que eu gosto. Eu trabalho com um bocado de gente que trabalha nessa perspectiva. Mas eu fico me perguntando, por outro lado, por que não filosofia africana? Quando a filosofia que dizem ter nascido na Grécia, ainda não existia a Grécia. Simplesmente não existia a Grécia. Eram cidades-estados. Alguns dos maiores filósofos europeus, então gregos, não eram gregos. Por exemplo, Aristóteles era da Macedônia, não era da Grécia. Então, assim, eu não vejo por que não reivindicar para os africanos o conceito de filosofia. Se filosofia é pensar bem, é pensar a própria realidade em profundidade, de acordo com a sua cultura, com o repertório cultural, os africanos fazem filosofia muito antes dos europeus, porque vieram muito antes dos europeus na vida do planeta, né? Em muitas sociedades africanas, o que está em jogo não é o aspecto material da cultura, e sim o imaterial. Tem como falar um pouquinho sobre isso pra gente? Para mim, é indissociável a cultura a cultura material da cultura simbólica. Agora tem uma grande cilada quando a gente fala do continente africano como um todo, não apenas para a filosofia, mas quase como todos os temas, porque ela fica reduzida a um aspecto cultural, como se o cultural fosse menos importante, já que não é o econômico, já que não é o político, já que não é da infraestrutura, então a gente vai tratar de dança, de linguagem, de, enfim, religião, como se isso fosse menos. E aí você atribui a isso a pecha de simbólico. Não tem simbólico sem material, não tem material sem simbólico. Bacana. Então eu gosto de cruzar as duas coisas. E bom, que ensinamentos o pensamento, a filosofia africana traz pra gente? Eu acho que um dos grandes legados da filosofia africana para o continente africano, para a diáspora de onde eu falo, para o mundo inteiro, é a liberdade. Então, é quem viveu a pecha, né, a experiência da escravização, é que está balizado historicamente para poder falar de liberdade.
Então, quando um filósofo africano pensa em liberdade, ele não pensa num processo abstrato de liberdade, formal de liberdade, ideal de liberdade, como a gente aprendeu, por exemplo, com filósofos da Europa, né? Que é a liberdade de ir e vir, mas é só teoreticamente, é só como potencialidade, não como concretude e garantia. Um filósofo africano do continente ou da diáspora jamais se comporta assim. Ele pensa processos efetivos de libertação em todas as áreas que a gente falou anteriormente. Na economia, na política, na ética, na música, na dança, na corporeidade, na sexualidade, na moral, etc. Ou seja, a liberdade é um grande paradigma para a gente. Agora, isso se desdobra em 1000 temas, para a ciência, para a arte, para o próprio específico da filosofia, para a educação, porque está absolutamente indissociado, não tem a separação de arte e educação, filosofia e educação, ciência e educação, religião e educação, está tudo imbricado, é uma filosofia em rede. E o que a filosofia africana fala sobre, você citou muitos temas aqui, quero saber sobre direitos humanos, por exemplo. A gente aqui no Brasil pensa uma filosofia africano-brasileira. Porque para mim só faz sentido pensar essa filosofia africana desde o solo que eu habito. Pelo menos 2 grandes problemas a gente tem enfrentado, conceitualmente mesmo, como filósofos, ligados aos direitos humanos. O racismo, o sexismo e o LGBT-fobismo, né? Pelo menos vamos dizer, esses 3 campos de atuação, a gente toma para pensar, entender como é que funciona esse código, entender como que você decodifica esse código machista, sexista e homofóbico, e mais que isso, ser propositivo. Quer dizer, uma filosofia que não é de gabinete, que não é teorética, que não é da abstração. Ela intenta ser, ela quer ser, ela deseja ser, e em alguma medida ela é pragmática. Então ela vai para uma praxis libertária. Ela não fica apenas na retórica, mas ela busca uma ação de inclusão, ação de cidadania, ação de promoção das diferenças, ação da equidade como condição da existência ética, né? E bom, o que os pensadores, o pensamento africano tem para contribuir para o Enem? Como a filosofia, a gente tem a função de pensar de maneira crítica. A gente tem essa história de que pensa em profundidade, espero que se pense de fato. Pensar de maneira criativa, não tomar as coisas dadas como se fossem verdadeiras, não naturalizar absolutamente nada, fazer a pergunta por tudo e, fundamentalmente, produzir autonomia. Então eu falei de liberdade como paradigma, a consequência direta da liberdade é a autonomia. É pensar de modo próprio, é pensar de maneira libertária, é pensar de maneira criativa. E no Janela do Enem de hoje, vou conversar com a Yasmin aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Yasmin? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo bem. Obrigada. Yasmin, queria saber um pouquinho como tem sido a sua preparação nesse momento para as provas. Bom, pro vestibular eu vou fazer esse ano, né, para passar, essa é a intenção. E estou estudando bastante, estou fazendo bastante simulado, tenho que manter um ritmo, né? É muito difícil isso, conciliar com tudo que está acontecendo. Saúde mental é realmente um ponto bem importante no meio da pandemia, mas com tudo que eu estou podendo ter de cuidado, eu estou vindo para a escola, estou tentando manter esse ritmo de estudos e como eu pretendo ir para a área das artes, né? Então, eu acabo que tenho uma carga horária dobrada, porque eu estou me preparando para as provas do Enem e para o THE, né? Que alguns cursos têm, que é o teste de habilidade específica, que na verdade eu nem sei se vai ter, mas talvez tenha. Isso porque você quer artes cênicas e tem que estar com o corpo também preparado. Admissão da faculdade, né? Sim. Né? E aí você tem essa carga horária, além dos estudos na parte intelectual também, canto, dança, e como tem sido? Isso acaba também te tirando um pouquinho, você descarregando essa energia também numa coisa que você ama. Pois é, porque acaba que a escola a gente se depara com muitas coisas que a gente não se identifica muito e às vezes não vê muito significado, né, para estar estudando, mas acho que como é para uma prova, para um conhecimento de mundo, para saber sobre tudo, a gente sabe que a gente precisa. Agora, mas tendo o que a gente gosta mais ali também é sempre bom. Sempre é bom ter um hobby ali para você também tirar um pouco essa parte, né, mais pesada.
Agora, você falou que é importante manter, Com certeza. né, essa parte mental. O que você tem feito para isso? Ai, difícil, porque realmente o tempo de tanta coisa ao mesmo tempo, sendo realista, é muito difícil a gente conciliar tudo. Mas é claro que terapia é muito importante, tentar conectar com as pessoas, não se isolar, né? Porque às vezes a gente se isola para estudar, para focar só no estudo, só que todo mundo do terceiro ano, sabe? A turma toda está passando por isso. Queria que você deixasse um recado para quem está assistindo. Eu acho que se você estiver se preparando para o vestibular, saiba que é difícil para todo mundo. E eu poderia falar que, não, é só estudar, mas realmente tem toda uma questão de concentração, de preparo, de cuidado físico e mental mesmo, para você conseguir seguir nisso e realmente manter um ritmo, porque eu acho que é o mais difícil. Você pode ter aqueles momentos de gás, aqueles momentos de falta de energia, mas o ideal é ir mantendo. Então, acho que focar nisso e pensar também que é uma prova e que se não passar agora, pode estudar de novo e tentar de novo, porque eu acho que isso é o mais importante, assim, essa tranquilidade. Com certeza. Yasmin, quero te agradecer demais pela participação aqui no Hora do Enem e te desejar muita sorte e sucesso na vida. Obrigada. Gente, essa é a Yasmin participando direto do Rio de Janeiro aqui na Hora do Enem. Viva a Semana da Primavera, é tempo de florir, é tempo de acreditar em coisas boas. A Hora do Enem está acabando, mas se você perdeu algum programa, fim de semana tem maratona. Anote, aos sábados a partir de 1 da tarde e domingo a partir das 6 da manhã. E tem também o nosso canal no YouTube, você não pode perder nada, tá tudo lá. Mande sugestões, tire dúvidas pelo nosso WhatsApp que está aqui abaixo. E aumente a nossa conexão marcando a gente pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E não perca também nosso curso intensivo multiplataforma. É muito show, o site está aqui abaixo. O inverno está no finalzinho, a primavera começa na quarta-feira, pouco depois das 4 da tarde, e é tempo de mudança. E quem sabe com direito à vaga na universidade. Então, gente, vamos acreditar, vamos estudar bastante, vamos nos juntar com os nossos amigos para reforçar o nosso conteúdo. Juntos somos muito mais fortes, porque o que não te desafia não te transforma, fechou? Então, olha, amanhã tem muito mais conteúdo aqui na Hora do Enem. Um beijo, até amanhã, bons estudos, tchau, tchau!